Pessoal, a Tati Teixeira já está no estúdio, vocês já estão vendo a imagem dela e a entrevista começa em instantes. Fiquem ligados aí pelo Facebook. A Transamérica está fechando hoje a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Criciúma. Na segunda-feira, quem foi o candidato segunda-feira? Na segunda-feira foi um candidato. Na terça-feira foi outro candidato. Na quarta-feira, outro candidato. Na quinta-feira, outro candidato. E hoje, a entrevistada é a candidata vice de Cleiton Salvaro, Tati Teixeira. Agora só lembrando, né? Segunda-feira foi o vice de Fábio Brizola, doutor Juliano. Na terça-feira foi o vice de Márcio Búrigo, Acélio Casagrande. Na quarta-feira foi o vice de Clésio Salvaro, Ricardo Fabres. Na quinta-feira foi o vice de Odelones de Souza, Rodrigo Maciel. E hoje está aqui no estúdio já a candidata Tati Teixeira, que será entrevistada em seguida. Essa entrevista já está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Portanto, as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio ou até mesmo pela internet podem acompanhar as imagens da entrevista pelo Facebook. A entrevista pode chegar a ter 12 minutos de duração. Então, 6h39, marcando o tempo. Bom dia, candidata Tati Teixeira. Olá, Jaffer. Bom dia a você, ao Jonathan, a todos os ouvintes, né, da Rádio Transamérica, quem nos acompanha também pelo Facebook nesse momento. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para a gente conversar um pouquinho sobre a eleição municipal. Candidata, a senhora é vereadora, a senhora já teve outro mandato de vereadora, a senhora foi filha do ex-vereador Ney Teixeira, que fez muita militância política e muito trabalho na rua, e a senhora vem da rua. A senhora é candidata a vice na chapa de Cleiton Salvaro, que nunca foi candidato. Como é que está sendo essa experiência para a senhora? Olha, já primeiro fazer um resgate, né, como você já fez, da história, né? Quando nós entramos na política, nós já iniciamos a nossa trajetória, como você colocou, né, junto com o pai, professor Ney Teixeira, que foi meu mestre, meu mestre, né? A minha base foi a formação que ele nos deu junto com a mãe, e justamente numa atuação do movimento estudantil, né, do movimento social, né, eu sempre fui muito envolvida como aluna de escola pública, sempre fui aluna de escola pública, eu sempre lutei pela qualidade de educação da escola pública, porque eu acredito que a educação é uma grande ferramenta de transformação, né, na nossa sociedade, e acredito muito no potencial da educação e também nas lutas sociais, né, como um todo, defendendo aí a bandeira da pessoa com deficiência, trazendo para a pauta da cidade assuntos importantes que depois vieram se fortalecer, principalmente com o mandato de vereadora. Né, num primeiro mandato, quando nós entramos com a missão de estar vereadora do município de Criciúma, né, a gente entrou com uma missão justamente de estar próximo das pessoas, porque a gente acredita que a principal missão, né, de quem é eleito pelo povo, pelas pessoas, é representar as pessoas. E para a gente representar, você tem que ouvir, você tem que sentir, né, você tem que estar lá na base, sabendo quais são as dificuldades que cada cidadão tem, para a gente poder se apropriar e poder fazer essas reivindicações, né, no caso, junto ao Poder Executivo Municipal. E aí nós lançamos o Gabinete Itinerante, que eu digo que foi a minha grande ferramenta de atuação, né, porque eu não fiquei dentro de uma sala na Câmara de Vereadores, eu saí da sala, né, e inclusive eu gosto muito mais de estar na rua do que dentro da sala, né, acredito que na rua a gente aprende mais, a gente se fortalece mais e se apropria mais das reivindicações. E foi assim que a gente trabalhou por quase 8 anos. Né, nesse período, já eu destacaria, além da minha atuação parlamentar, a experiência de 2014, quando eu assumi,
né, a primeira mulher na história do município de Criciúma a ser presidente da Câmara Municipal, né, que foi um momento histórico para o município, e também de grande responsabilidade, porque ali nós representávamos todas as mulheres, né, e teríamos que fazer o melhor da gente. Foi assim que a gente fez durante todo o ano de 2014, assumindo também como prefeita interina por alguns dias, né, com muita dedicação, com muita responsabilidade, e é assim que a gente vem atuando. E agora, né, numa nova missão, que é estar de vice-prefeita, candidata a vice-prefeita, junto com Cleiton Salvaro, né, que é uma pessoa aberta para o diálogo. Acho que eu, assim, olha, Tati, o que você acha da melhor característica do Cleiton é que ele ouve, ele sabe ouvir, né, e sabe assimilar o que ele ouve. E eu acho que é nesse ponto de vista que nós temos que trabalhar conjuntamente. Estou de vice para justamente contribuir no processo, pensando na cidade, né, e me dedicar 100% como vice-prefeita para o município de Criciúma junto com o Cleiton. Candidato, a gente vive um momento dos vices, porque o presidente hoje é vice, foi vice, o prefeito hoje em exercício em Criciúma já foi vice. A senhora está pronta para ser prefeita no caso de necessidade? Olha, Jaffer, eu acho que eu não penso nessa perspectiva, sabe? Eu me coloco como vice, estarei como vice, né, como uma incentivadora do Cleiton, né? O Cleiton é o candidato a prefeito e eu estarei ao lado dele em todos os momentos, né, em que a cidade estiver precisando, e me dedicarei totalmente nesse sentido, né? Acredito que discutir ser prefeito ou vice, ele é muito pequeno diante do que a gente precisa se dedicar para a cidade. Né, Criciúma é uma cidade que é referência, né, no estado de Santa Catarina. Mas a pergunta é se a senhora está pronta para ser, né? Para assumir no caso de uma eventualidade. Olha, eu me sinto preparada para qualquer desafio, sabe, Jaffer? Eu acho que quando você tem força de vontade, né, e eu tenho muito presente qual é a minha missão, né, que é estar à disposição da cidade, eu não nego desafio nenhum, não. A minha vida sempre foi feita de desafios, né? A senhora, como candidata, a senhora e o candidato devem ter um entendimento de qual seria o seu papel da senhora numa gestão do candidato do Cleiton Salvaro como prefeito. Qual seria o seu papel de vice e aí qual seria o seu papel efetivo, já que o vice é um espectador, expectorante do poder? Isso mesmo. O Cleiton tem me colocado justamente numa posição de contribuir efetivamente com o processo. Né? Em nenhum momento ele disse, olha, Tati, tu vai estar lá e eu aqui. Nós sempre usamos o termo nós, porque nós acreditamos que chegou o momento de uma união de todas as lideranças, sabe, Jafre? Não é só das lideranças que são do mesmo partido, mas uma questão apartidária que tem que estar acima de qualquer interesse individual, mas sim do interesse coletivo. Então, nós temos feito um diálogo, eu e o Cleiton, nesse sentido, né, de uma unificação, de somar as nossas forças. Partindo do princípio que talvez eu poderia ser candidata a prefeita, né, num contexto, e que a gente recuou nesse sentido pensando na cidade de união dessas forças para contribuir. Então, a gente sabe o papel do vice, né, e me coloco como vice, e volto a falar, eu vou ser uma incentivadora do prefeito, né, do Cleiton, em todas as pautas da cidade, e pautas que eu considero muito importantes. Por exemplo, uma das pautas que eu tenho incentivado muito o Cleiton é a gente refletir profundamente o investimento na primeira infância. Nós sabemos, Jafra, que o desenvolvimento de uma criança nos 6 primeiros anos de vida dela, não só o desenvolvimento cognitivo, né, como um todo, mas o desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa que vai crescer com responsabilidades, né, que vai ter a sua responsabilidade ambiental, que vai ter a sua responsabilidade enquanto cidadão, ela é fundamental nos 6 primeiros anos de vida. Então, para você pensar numa criança, nesses 6 primeiros, você tem que pensar ela no todo. Você tem que pensar desde a gestação, né, da mãe, né, de como que está sendo o atendimento no seu pré-natal, a questão familiar, a questão do contexto no atendimento da própria unidade escolar, né, dentro do centro de educação infantil. Você tem que articular todas as ações e focar todas as forças nesse contexto para a criança. Então, eu tenho feito essa reflexão bastante profunda com o Cleiton, ele tem compreendido, né, ele também assumiu essa bandeira e acho muito importante, porque acredito que se nós investirmos nas nossas crianças, nós teremos um futuro bem melhor. Então, por exemplo, das pautas que a gente já tem sensibilizado. E, com certeza, outras pautas que são fundamentais, né, como, por exemplo, a geração de empregos no município de Criciúma. Nós temos que olhar a cidade numa perspectiva de que a gente tem que investir
no meio empresarial, né? Você tem que fortalecer as empresas que já existem, né? Fortalecer a vinda de novas empresas para a geração de emprego, e aí você movimenta a economia, né? Se você tem um empresário bem sucedido, você tem um trabalhador também recebendo o seu salário todo mês, isso gera, movimenta a economia, né? Mas você tem que ter uma dinâmica de fortalecimento disso, né? A questão da inovação, né? Se nós formos pegar, por exemplo, Florianópolis viveu historicamente do turismo, mas Florianópolis teve que se modificar nesse contexto. Hoje a inovação, né, ponto referencial, é o que mais traz arrecadação para o município. Então nós temos que também fazer esse debate com a cidade. Candidata, qual é hoje, na opinião da senhora, o maior problema de Criciúma, da cidade? A maior dificuldade? A maior dificuldade, Olha, o maior problema que o futuro pessoas... prefeito vai enfrentar, vai encontrar para resolver. O que a gente ouve de maior solicitação na rua, Jaffer, são 2 pontos fundamentais. A questão da saúde e segurança. Aí eu diria para ti que, dependendo da região, a segurança se sobressai em Criciúma. Tem alguns bairros que hoje pedem mais segurança do que a própria saúde. Tem outros bairros, outras localidades que pedem mais saúde do que segurança. Mas a segurança hoje está presente como reivindicação em todos os locais. Os 4 cantos da cidade pedem segurança. Então vai ter que ser feita uma força-tarefa nesse sentido, né? E daí, numa perspectiva de reavaliação da Guarda Municipal, nós sabemos disso, né? A questão da cobrança do governo do Estado no que diz respeito a efetivo, equipamentos para a Polícia Militar e Polícia Civil, nesse contexto, né? Eu acho que fizemos vários avanços, mas precisa fortalecer isso muito mais, né? E eu diria que as questões preventivas, né? Se discute muito nas questões imediatas, né? Na repreensão, que é importante, mas você tem que prevenir, você tem que ter área de lazer para as crianças, não é só ter uma pracinha, você tem que ter um instrutor nas pracinhas para poder orientar e fazer um trabalho muito mais profundo com essas crianças e adolescentes. Mas tem um instrutor numa pracinha, se for ter um instrutor em cada pracinha da cidade, não vai ter que ter muita gente. Nós podemos começar já pelas áreas de maior vulnerabilidade, né? Nós temos que diagnosticar, eu acho que o Gabinete de Gestão Integrada, né, que é uma ferramenta também muito importante para a questão do norte, de como que a gente tem que atuar a segurança, né? Você hoje tem um gabinete na cidade, um grupo de pessoas, profissionais, técnicos, da sociedade organizada como um todo, que tem uma apropriação muito grande para mostrar o norte, né? Então, quando fala na questão de você ter um instrutor, na minha avaliação, você não começa com tudo. Você começa, por exemplo, com as áreas vulneráveis. Então, você diagnostica as áreas que hoje são maior de situação de risco, né, onde as crianças estão, adolescentes, jovens, as famílias estão na extremidade, na linha de pobreza, e você leva uma outra perspectiva para essa comunidade, né? Então você atua na questão preventiva também, né? Mas isso é uma questão de proposta, de sugestão, que a gente tem que amadurecer junto com todos os setores, discutindo conjuntamente. Candidata, já chegamos aos 10 minutos. Já. Suas considerações finais, queremos ouvi-la. Muito obrigado pela sua participação. Jaffer, muito obrigada. Eu queria mais uma vez falar que a gente entrou no desafio junto com o Cleiton, né, que é o nosso candidato a prefeito, numa composição na chapa como vice. Nós temos aí, né, uma nominata importante de candidatos também a vereadores, né, que compõem os nossos partidos na coligação. Fazer uma reflexão de que nós temos que fortalecer aí a questão do executivo, mas também do poder legislativo, que tem um papel fundamental. Então, nós também apresentamos para a sociedade um número e uma qualidade de candidatos a vereadores, e dizer que estou junto com o Cleiton nessa caminhada, porque acredito que nós podemos fazer a diferença. Criciúma vive um momento de muita turbulência, os egos, as vaidades, as lutas pessoais estão hoje acima dos interesses da comunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que inverter, né? Eu e o Cleiton estamos com essa disposição, com essa vontade, né, de sermos diferentes no processo eleitoral, mas não só no processo eleitoral, mas na gestão efetivamente, né, fazer uma gestão de forma transparente, aberta, ouvindo a comunidade, ouvindo os setores, né, sejam sociais, empresariais, de comunitários, no mesmo objetivo, que é a cidade que a gente ama, que a gente tanto quer bem, né, e a gente convida aí os eleitores a refletirem, né, a entrarem no nosso plano mais, o plano de governo, nas mídias sociais, para poder, né, votar certo. E quem tiver a confiança, né, nós pedimos aí o voto de todos os eleitores. Obrigada, um bom dia a todos. Candidata Tati Teixeira foi a entrevistada e a última da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Criciúma.